Na recompra de ações, quando uma empresa abre um programa de recompra, o acionista ganha como? Ele ganha... Eu vou pegar uma perguntinha aqui do Eduardo, que eu acho que é uma pergunta bacana, que muita gente vê isso acontecendo, mas não sabe na prática o que quer dizer. Ele está dizendo que ele é novo no mundo da renda variável. Aliás, seja bem-vindo aí, Eduardo. Prazer ter você aqui. Pergunta dele: na recompra de ações, quando uma empresa abre um programa de recompra, o acionista ganha como? Ele ganha porque a empresa estabelece um preço maior que a cotação vigente, é isso? Eduardo, eu acho uma boa pergunta, até porque a gente tem visto muitas empresas com programa de recompra atualmente abertos, né? Então, tem a Vale, a Suzano, a Cosan, a Vibra, várias outras empresas aí que estão recomprando as suas próprias ações. E a empresa, quando está com um programa de recompra vigente, ela está dando uma sinalização que ela entende que um dos melhores usos do caixa dela é recomprar suas próprias ações, justamente porque estão desvalorizadas. Então, ela enxerga que as ações no mercado não estão refletindo o valor justo e, por isso, ela recompra. Então, ao invés dela distribuir dividendo, ao invés dela pagar dívida, ao invés dela comprar um concorrente, ela vai lá e usa o seu caixa para comprar suas próprias ações, né? Por que a recompra de ações é interessante? A recompra de ações é uma alavanca muito interessante de geração de valor para o acionista. Quando uma empresa recompra suas próprias ações, ela acaba ficando com essas ações em tesouraria. As ações em tesouraria, lembrando, né, Lu, que a ação em tesouraria não recebe dividendo. Então, o dividendo vai ser rateado justamente pelas ações que continuam no mercado e na mão do controlador e dos acionistas de referência. Então, você acaba tendo um rateio maior. Quando a empresa cancela essas ações em tesouraria, você tem um lucro por ação maior. Então, você vai dividir o bolo do lucro ali. Vamos supor que a empresa tinha 100 milhões de reais de lucro e 100 milhões de ações no mercado. Ela tinha R$1 de lucro por ação. Se essa empresa recompra 10 milhões de ações e cancela elas, você está dividindo 100 milhões não mais por 100 milhões, você está dividindo por 90 milhões, então você passa a ter um lucro por ação maior e com isso você percebe que a ação acaba estando cotada num valuation até mais atrativo do que antes. Então, a recompra de ações ela é uma alavanca fundamental. Nos Estados Unidos é usado com muita frequência, muito por questões tributárias relacionadas à tributação de dividendo. E, enfim, eu particularmente, Lu, não sei você, mas eu adoro quando uma empresa anuncia e executa o programa de recompra, porque tem muito da questão psicológica só, né? Aquela empresa anuncia que vai recomprar, o programa fica aberto durante um tempão, no fim ela acaba não recomprando e só o psicológico foi afetado das pessoas, né? Lembrando que o programa de recompra, né, como o Fê disse, você não necessariamente precisa executá-lo. Então, obviamente, é sempre bom vocês analisarem quais empresas estão, de fato, acreditando que o seu papel está barato, né? Lembrando que uma empresa ela tem poucas opções do que fazer com seu caixa. Ela pode mandar para CAPEX, por exemplo, né, reinvestir nas suas fábricas, enfim. Ela pode pagar dívida, né, como, por exemplo, a Klabin acabou de adiantar agora o pagamento de um bonde. Então, essas coisas de liability tem sempre estar sendo avaliadas, né? E ela pode... Desculpa. Não, pode falar. Termina, eu achei que você tinha terminado, perdão, termina. Não, estou só falando sobre as opções do que uma empresa pode fazer com o caixa dela, né? Ela pode investir, ela pode pagar dívidas, ela pode distribuir dividendos ou juros sobre capital próprio, ou ela pode optar, caso ela acredite que esse é a melhor alocação dos seus próprios recursos. Afinal, a empresa, melhor do que ninguém, sabe a diferença entre valor e preço. Então, ela tem uma visão extremamente privilegiada dos seus negócios. E assim que ela avalia que existe uma assimetria muito grande entre o preço de tela, o preço cotado a mercado, e o valor, e o quanto ela acha que a sua ação vale, aí ela consegue fazer um cálculo de tiro, um cálculo de retorno, e avaliar qual que vai ser o melhor emprego ali do seu capital. Vai lá, Fê. Não, o que eu ia falar é que enquanto você está falando aqui, eu fiz uma simulaçãozinha rápida e uma das coisas que eu estou falando tudo isso do programa de recompra, mas um dos pontos principais é que você acaba recebendo um dividendo por ação maior, né?
Então, Sim. usando exatamente esse mesmo exemplo que eu estava dando, você tem uma empresa que teve 100 milhões de reais de lucro e tem 100 milhões de ações emitidas. Ela teve R$1 de lucro por ação. E se você pegar uma política de 25% de dividendo, por exemplo, ela vai distribuir 0,25 centavos nesse caso. Se ela recomprou 10 milhões de ações e cancelou, você vai dividir os 100 milhões de lucro por 90 milhões de ações na base acionária. O lucro por ação, ele passa de 1 para 1,11. E o dividendo por ação, ele passa de 25 centavos para 28 centavos. Então, você consegue melhorar o seu retorno, você passa a ter um yield maior. Tá bom?